Doutor Jamal, quer dizer que hoje 1 a cada 4 adolescentes correm o risco, em toda a população mundial, de perder a audição por causa do uso dos fones e do som alto. Com certeza. Muita agressão aos ouvidos no meio dos adolescentes hoje, doutor Jamal? Com certeza. Existe hoje um apelo muito grande de utilização desses equipamentos de MP3. Isso está na moda, né? Todos usam, é fácil de adquirir. Mas nós sabemos que os equipamentos de MP3 hoje conseguem gerar uma intensidade sonora que ultrapassa 100 decibéis. Então, para ter uma ideia, uma turbina de avião chega a 120 decibéis. E os aparelhos de MP3 hoje ultrapassam os 100 decibéis. É como se a pessoa estivesse com uma turbina de avião ligado no ouvido o dia inteiro. Exatamente, o dia inteiro. E pior, muitas pessoas, muitos jovens, adolescentes, já adquiriram o hábito de colocar os fones como o MP3 para dormir, para estudar, para assistir televisão, para assistir filme, para ficar no computador. Então, veja que aquele som que praticamente a pessoa não está nem aproveitando, está gerando um estímulo ao nervo auditivo que muitas vezes, e na maioria das vezes, gera lesão mesmo. E essa lesão é irreversível, né, doutor Jamal? Essa lesão, Bispa Fernanda, isso eu acho fundamental deixar claro para toda a população. As lesões auditivas induzidas por ruído, como por exemplo pelo MP3, são irreversíveis. Nunca mais vai conseguir recuperar a audição. Agora imagina um jovem de 13 anos, 14 anos, 16 anos com uma lesão auditiva definitiva. Puxa vida, isso a gente tem que chamar a atenção da população para evitar. A gente foi às ruas de São Paulo saber quais as dúvidas da população. Doutor, eu tenho um zumbido no ouvido, isso é um sinal de surdez? O zumbido, muitas vezes, ele é ocasionado por uma lesão no nervo auditivo. Eu trouxe aqui para vocês verem uma orelhinha, na orelha externa, o canal do ouvido, a membrana. Aqui dentro, olha, aqui é o caracol, é o nervinho do ouvido. Esse nervo que sofre com as lesões auditivas induzidas por ruído, que muitas vezes se manifestam com zumbido. Então, o zumbido normalmente acompanha uma perda auditiva, é importante investigar. Vamos ver a próxima pergunta. Trabalho no ambiente com muito ruído, o que eu faço para defender meu ouvido? Os ambientes ruidosos, eles acabam gerando, então, lesão auditiva também. Então, se você trabalha em um ambiente ruidoso e não necessita se comunicar com outras pessoas, utilize esses plugs, essas espuminhas que se vende na farmácia. Gente, é muito baratinho. Você compra, se protege, diminui, atenua o som e evita a lesão auditiva. Agora, quando a pessoa trabalha num ambiente ruidoso e precisa conversar, aí é importante fazer um protetor auditivo com um filtro para frequências agudas. Ou seja, a pessoa vai poder conversar e proteger também, sim. Estes protetores são especiais para músicos, para pessoas que trabalham, por exemplo, em restaurantes, para pessoas que trabalham em um supervisor de produção, que ele tem que andar na fábrica, por exemplo, e conversar com essas pessoas. Então, ele não pode simplesmente abafar toda a audição. Então, isso existe, isso é feito sob demanda, é necessário, a maioria das vezes, fazer um molde para o ouvido, só que isso é fundamental para as pessoas que trabalham com ruído. Vamos ver a próxima pergunta. É possível recuperar a audição? Se a audição foi prejudicada ou lesada por um problema no nervo auditivo, não se recupera o nervo auditivo. Normalmente, na idade, é natural que a audição vá diminuindo, né? Então, nós não conseguimos recuperar o nervo auditivo, mas nós conseguimos substituir, ajudar a audição social através de inúmeros aparelhinhos. Por exemplo, eu trouxe alguns aqui para vocês verem.
alguns aparelhinhos que a gente usa. Agora, um desses, eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar, é bem pequenininho, gente. Então, para as pessoas que têm uma deficiência auditiva causada pelo nervo auditivo ou pela própria idade, olha, eu vou colocar aqui para vocês verem. Nem aparece mais, seu Jamal, doutor Jamal. Ele é Olha transparente. aqui, então eu estou aqui Olha ali, utilizando praticamente. Não é mais dá pra aquele ver nada. grandão que aparece tudo atrás da orelha? Não, hoje os aparelhos auditivos são muito pequenos, são muito confortáveis e conseguem, sem dúvida nenhuma, ajudar bastante. Então, se a lesão é pelo nervo, curar não dá, mas dá para ajudar com certeza. Que legal, que legal. Vamos ver, tem mais pergunta nas ruas? Qual deve ser a altura do som do carro? No trânsito, já existe um excesso de ruído. Então, hoje a gente sabe que num trânsito normal, a intensidade sonora chega a 85 decibéis, o que é muito. 85 decibéis já é o som do trânsito normal. Então, se você acrescentar um som muito alto, isso vai atrapalhar mais ainda. Então, o ideal é isolar o som externo para ouvir o som. Ou seja, se você quer ouvir música no trânsito, você tem que fechar os vidros e isolar o ambiente externo. Vamos para a próxima pergunta. Como vou saber que minha filha tem problema de audição? O mais importante é uma consulta com um médico otorrinolaringologista, aquela palavra difícil, né? Exato, é quase um É quase um trabalho. Otorrinolaringologista. Então, o médico otorrino vai poder fazer um exame, ver se a pessoa tem cera, que às vezes em excesso atrapalha a audição, uma inflamação. A cera retira como em excesso, A doutor cera Jamal? em excesso só pode ser retirada por médico, porque quando você vai mexer, mais uma vez eu vou mostrar aqui a orelhinha para vocês. Quando vocês vão, se a cera está aqui dentro e você vai mexer, aí você se distrai, bam, aí você lesa a membrana do tímpano. Muito cuidado com isso, gente. E o cotonete, deve ser usado ou não? Nunca introduzir nenhum cotonete dentro do canal do ouvido. As hastes, o algodão, e às vezes o cotonete a pessoa não compra, ela faz em casa. Ela põe um pedacinho de algodão num palitinho. E aí, muitas vezes, o que acontece? Esse algodão fica lá dentro, o palito machuca. Então, para dentro do canal auditivo, nunca introduza nada. Apenas quando for limpar, utilize o dedo e uma toalhinha. Só isso? Só Depois do isso. banho, dedo com a toalha? Depois do banho, só isso. Já está higienizando? Já está higienizando corretamente. Agora, tem pessoas que produzem mais cera que outras? Sim, a cera é uma produção normal, ela é uma proteção, mas obviamente é uma secreção do corpo. Então existem pessoas que transpiram mais, existem pessoas que têm a pele mais oleosa, e existem as pessoas que têm um pouco a mais de cera. Então, se essa cera estiver atrapalhando a audição, nós precisamos remover através de um tratamento médico. Veja, lavagem de ouvido, duchinha, essas coisas, isso não existe, gente. Para com isso. O que é isso, duchinha? Põe as água. nossas bisavós, vovós, pegavam aquela perinha. Ai, põe a gente dentro. E jogava. Tem gente que ainda faz isso? Tem gente vai que ainda faz isso. Vai estar lesando o ouvido? Vai, pode, com certeza. A maioria das vezes Como isso gera lesão. Não faz nada, então? Não pode, gente. A gente pode lesar. Veja, a membrana do tímpano, ela é tão fina, tão transparente, que ela é capaz de captar o som. Se você fosse comparar com... A membrana do tímpano... Tipo um papel filme mesmo? Olha, a membrana do tímpano é igualzinha à casquinha da cebola. Sabe aquela casquinha fininha? Nossa! É assim, ela é transparente, gente. Delicadíssima. Então, mas ela tem que ser delicada para vibrar com as ondas sonoras. Olha a natureza como é linda. Aquela membraninha vibra com as ondas sonoras, nos dá audição, gente. Então, como é que você vai colocar um objeto ali e machucar? Não faça isso. Agora, nunca. tem pessoas que às vezes não estão ouvindo bem, porque não é perda, é cera acumulada? Sim, a cera muitas vezes em excesso, ela tampa o canal auditivo e diminui a transmissão do som, diminui a chegada do som na membrana. Então,
essa perda da audição é transitória, né? Retirando-se a cera, isso volta totalmente ao normal. Agora, eu chamo novamente a atenção, porque eu atendo muitas lesões de membrana do tímpano, traumas, machucados, pessoas com infecções, e no meu consultório, nas nossas clínicas, que introduzem coisas. Não façam isso, gente. Procurem atendimento médico. Atendimento médico, com certeza. Só terminando a nossa pergunta, o otorrino vai poder sim fazer o exame, ver se é cera ou alguma outra lesão, infecção, e é muito importante que se faça uma audiometria, que é o teste da audição. A audiometria, o que é? Um fone de ouvido que se coloca alguns sons, ou seja, a audiometria não dói, não machuca, não tira pedaço, dá para fazer em criança, desde que ela se comunique bem. E a audiometria oferece muitas informações para que o médico possa dizer se a pessoa escuta bem ou não. Assim como existe exame de visão, existe o exame da audição. Então, vamos fazer com que toda a nossa população faça pelo menos um exame de audição e, preferencialmente, começar na criança pequena. Muito bem. A última pergunta de hoje, o nosso povo fala. Hoje, o Dr. Jamal Hassan esclarecendo as dúvidas com relação à audição aqui no nosso De Bem com a Vida nessa sexta-feira. Próxima e última pergunta. Quais são os sintomas mais comuns da surdez? Muitas vezes a surdez ela vem devagarinho, ela vai evoluindo muito lentamente. Então, quando você se deparar com uma pessoa que pede sempre para repetir, uma criança que você acha que é distraída, que você acha que é introspectiva, que fica lá sentadinha brincando sozinha e você chama, ela não quer responder, você acha que ela não quer responder. Malcriado, não responde a vovó, a titia, nem a mamãe. Não tá ouvindo. Né? E aí o que acontece? Essas situações onde existe dúvida se a pessoa está distraída, se é mal educada, se ela é uma pessoa que não quer responder ou tem algum problema, tire essa dúvida com um exame com um médico otorrino. Porque eu já atendi, Bispo, e vou contar uma história muito triste rapidamente aqui para vocês. Eu atendi uma criança que veio, uma menininha linda. Ela veio, ela tinha uns 7 anos, veio com o pai e a mãe. O pai e a mãe não se davam muito bem. A mãe dizendo, minha filha, não escuta. O pai virou para mim, exatamente isso, e falou, não é nada disso, doutora, minha filha é boba mesmo. É verdade, isso aconteceu no meu consultório. Eu falo com ela, ela não me responde. Onde já se viu, quando eu examinei a menina, ela tinha uma doença gravíssima nos ouvidos, foi para a mesa de cirurgia, sarou a audição, eu chamei o papai e falei assim, vem ver a sua filha, que de boba não tem nada. Muito bem, de boba não tinha nada. Olha, então o pai pode até estar criando emocionalmente um trauma nessa criança. Mãe, com certeza, essa criança... Você é boba, você é tonto, você não fala direito, tá com um problema de audição? Então, olha é só. uma coisa muito perigosa. Falta de sensibilidade. Falta de sensibilidade, os na pais dúvida... Ficar atento. Na dúvida, vejam, o exame, ele não dói, não machuca. É uma cabine tipo de rádio, né? Exatamente. Isoladinha, isso, põe lá. Pronto, se for criança, pode entrar com a mamãe na cabine. Não tem problema, gente, que isso? Na dúvida, tire a sua dúvida. Muito bem, hoje o Dr. Jamal aqui no De Bem com a Vida falando tudo sobre a perda da audição já na adolescência. Dr. Jamal, sempre um prazer te receber aqui no De Bem com a Vida. Bem-vindo, viu, doutor? Obrigado. Para os contatos, Dr. Jamal, para quem quiser conhecer mais, vem aqui dar os contatos antes de você ir embora. Sim. Dr. Jamal. É clinicajamal.com.br. clinicajamal.com.br. Nós temos 3 unidades em Santo Amaro, no Morumbi, na Vila Olímpia. E quem desejar também pode usar o telefone 5521-3366. 5521-3366. Teremos enorme prazer, eu e minha equipe, em atender vocês. Obrigada, doutor.